Sua incompetente, foram as palavras exatas de Valentina Almeida quando tropecei e derrubei uma única gota de champanhe na barra do seu vestido de noiva de R$ 200.000. Você não serve nem para ser uma empregada decente. Meu nome é Camila Ferreira, tenho 24 anos e hoje descobri que existe um tipo de humilhação que vai além de qualquer coisa que eu poderia imaginar. Estou escondida no banheiro de serviço da mansão dos Almeida, chorando silenciosamente, enquanto tento limpar o vinho tinto que a noiva jogou no meu vestido. O único vestido social que possuo, há 15 minutos atrás. O pior não foram as palavras. O pior foi o silêncio que se seguiu no salão principal da mansão, onde 300 convidados da alta sociedade pararam de conversar para assistir ao espetáculo da ajudante sendo humilhada pela noiva no dia do seu casamento. Se você já passou por uma situação humilhante que mudou sua vida, deixe nos comentários. Às vezes, nossos piores momentos se transformam em nossas maiores vitórias. Mas deixe-me voltar ao início, porque esta história começou 3 meses atrás, quando eu ainda acreditava que trabalho duro e boa vontade eram suficientes para conquistar respeito. Eu trabalhava como organizadora de eventos freelancer, um nome bonito para dizer que eu fazia de tudo um pouco por um preço que mal cobria minhas despesas. Morava em um apartamento minúsculo no subúrbio, dividia as contas com 2 colegas de faculdade e sonhava com o dia em que poderia montar minha própria empresa de eventos de luxo. Foi através de uma indicação que chegou até mim a oportunidade que parecia ser a resposta para todas as minhas orações: organizar o casamento de Valentina Almeida, filha única do magnata do setor imobiliário Roberto Almeida, com Rodrigo Mendes, herdeiro de uma família tradicional de advogados. Será o casamento do ano, disse Valentina durante nossa primeira reunião, em um café chique de Ipanema, onde um cappuccino custava mais que meu almoço de uma semana. Quero que seja perfeito, absolutamente perfeito. Valentina tinha 26 anos, cabelos loiros platinados, unhas sempre impecáveis e aquela confiança que só o dinheiro antigo proporciona. Era bonita de uma forma artificial, resultado de anos de tratamentos estéticos e cirurgias plásticas sutis, mas eficazes. Claro, senhorita Almeida, qual é sua visão para o evento? Luxo, elegância, algo que as pessoas vão comentar por anos. Ela me estudou com olhos calculistas. Você tem experiência com eventos desse porte? Menti. Sim, já organizei vários casamentos de alto padrão. A verdade era que o maior evento que eu havia organizado até então foi o aniversário de 50 anos de uma tia, para 40 pessoas, no salão de festas do prédio dela. Ótimo! O orçamento é de R$ 500.000. Quase engasguei com o meu café. R$ 500.000 era mais dinheiro do que eu havia visto junto na vida inteira. Perfeito, consegui dizer, tentando soar profissional. Há apenas uma condição, continuou Valentina, seu tom mudando sutilmente. Você trabalhará diretamente comigo. Não quero intermediários, não quero mal-entendidos. Você será minha assistente pessoal durante todo o processo. Assistente pessoal? Sim, além de organizar o casamento, você cuidará de todos os detalhes da minha rotina relacionados ao evento. Provas de vestido, reuniões com fornecedores, coordenação com a família do noivo, tudo. Deveria ter percebido o tom de comando em sua voz, a forma como ela falava comigo como se eu fosse uma funcionária, não uma prestadora de serviços. Mas R$ 500.000 eram R$ 500.000. Sem problemas, concordei. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Valentina não era apenas exigente, ela era impossível. Mudava de ideia constantemente, cancelava reuniões no último minuto e me tratava como se eu fosse sua propriedade pessoal. Camila, preciso que você vá buscar meu vestido na costureira, agora. Camila, a florista entregou as flores erradas. Resolva isso imediatamente. Camila,
O buffet não entendeu minhas especificações. Vá lá pessoalmente explicar. Eu corria pela cidade inteira, resolvia problemas que não eram minha responsabilidade e aguentava seus ataques de fúria sempre que algo não saía exatamente como ela queria. Mas me consolava pensando no pagamento final e na referência que um casamento desse porte traria para minha carreira. O que eu não sabia era que Valentina havia decidido, em algum momento do processo, que eu não era uma prestadora de serviços. Eu era sua empregada pessoal. A primeira pista veio 2 semanas antes do casamento, quando ela me ligou às 6 da manhã de um sábado. Camila, preciso que você venha aqui em casa, agora. Valentina, é sábado de manhã. Não me importa que dia é. Venha, agora. Quando cheguei à mansão dos Almeida, uma construção imponente em Barra da Tijuca, com jardins que pareciam saídos de uma revista de decoração, encontrei Valentina em pânico total. Minha mãe decidiu convidar mais 50 pessoas, disse ela, caminhando de um lado para outro em seu quarto do tamanho do meu apartamento inteiro. Precisamos reorganizar toda a disposição das mesas. Valentina, isso pode esperar até segunda-feira. Não pode esperar, gritou ela. O casamento é em 2 semanas. Você vai ficar aqui até resolvermos isso. Passei o sábado inteiro na mansão, redesenhando o layout do salão, ligando para fornecedores, reorganizando a lista de convidados. Quando finalmente terminamos, eram quase 10 da noite. Ah, Camila, disse Valentina casualmente, como se fosse uma reflexão tardia. Você pode passar a roupa que está no meu closet? A empregada folga aos sábados. Olhei para ela, confusa. Passar roupa? Sim. Tenho um almoço importante amanhã e preciso que meu vestido azul esteja impecável. Valentina, eu sou organizadora de eventos, não... Você é o que eu estou pagando para ser, cortou ela, seu tom gelado. E agora estou pagando para você passar minha roupa. Deveria ter saído naquele momento. Deveria ter dito que havia limites para o que eu faria, mesmo por 500 mil reais. Mas eu precisava daquele dinheiro, precisava daquela referência. Então passei a roupa. A partir daquele dia, as tarefas extras se tornaram rotina. Buscar café especial em uma cafeteria do outro lado da cidade, levar o cachorro dela ao veterinário, organizar o closet, limpar a piscina quando o funcionário responsável faltou. É temporário, eu me dizia. Só até o casamento acabar. Mas Valentina estava testando até onde poderia me empurrar. E eu, na minha necessidade desesperada de dinheiro e reconhecimento, deixei que ela me empurrasse cada vez mais longe. O ponto de ruptura chegou na semana do casamento. Valentina decidiu que eu deveria ficar na mansão durante os 3 dias anteriores ao evento, para garantir que tudo corra perfeitamente. Você pode dormir no quarto de hóspedes do andar de baixo, disse ela, como se estivesse me fazendo um favor. O quarto de hóspedes era, na verdade, um antigo quarto de empregada, pequeno, sem janelas, com uma cama de solteiro e um banheiro minúsculo. Mas eu aceitei, porque faltavam apenas 3 dias. Durante esses 3 dias, Valentina me tratou como sua criada pessoal. Eu acordava às 5 da manhã para preparar seu café da manhã especial. Passava o dia correndo atrás de detalhes de última hora. Dormia às 2 da madrugada, depois de garantir que tudo estava perfeito para o dia seguinte. Camila, meu vestido de noiva precisa ser vaporizado novamente. Camila, as flores do buquê não estão na altura certa. Camila, quero que você teste todos os pratos do jantar para ter certeza de que estão perfeitos. Na manhã do casamento, eu estava exausta. 3 meses de trabalho intenso, 3 dias sem dormir direito e a pressão constante de manter tudo perfeito haviam me deixado no limite. Mas o pior ainda estava por vir. Camila, disse Valentina enquanto eu ajudava a ajustar seu vestido. Durante a cerimônia e a festa, você ficará responsável por qualquer problema que surgir. Qualquer coisa. Entendeu? Claro. E Camila? Ela se virou para me encarar, seus olhos frios como gelo. Hoje você não é a organizadora do evento. Hoje você é minha funcionária.
Comporte-se como tal. Deveria ter entendido o aviso. Deveria ter percebido que ela estava me preparando para algo. A cerimônia correu perfeitamente. 300 convidados da elite carioca assistiram Valentina e Rodrigo trocarem votos em um cenário que parecia saído de um conto de fadas. Flores importadas, música ao vivo, decoração que custou mais que a maioria das pessoas ganha em um ano. Eu fiquei nos bastidores, coordenando fornecedores, resolvendo pequenos problemas, garantindo que tudo funcionasse como um relógio suíço. Foi durante o coquetel que tudo desmoronou. Eu estava servindo champanhe para os convidados, algo que definitivamente não estava na minha descrição de trabalho original, mas que Valentina havia sugerido que eu fizesse para garantir que o serviço fosse impecável. Quando aconteceu, um dos convidados, um homem mais velho, claramente embriagado, esbarrou em mim no exato momento em que eu passava perto da mesa principal. A bandeja balançou e uma única gota de champanhe caiu na barra do vestido de Valentina. Uma gota, microscópica, praticamente invisível, mas Valentina a viu. Sua incompetente, gritou ela, se levantando da cadeira com tanta força que a derrubou. Você não serve nem para ser uma empregada decente. O salão inteiro ficou em silêncio. 300 pessoas pararam de conversar para olhar para nós. Valentina, foi um acidente. Tentei explicar. Acidente? Ela pegou sua taça de vinho tinto e, antes que eu pudesse reagir, jogou o conteúdo inteiro no meu vestido. Isso é um acidente. O vinho escorreu pelo meu vestido azul marinho, o único vestido social que eu possuía, comprado em uma liquidação especificamente para este evento. Senti o líquido frio encharcando o tecido, manchando irreversivelmente a única roupa elegante que eu tinha. Agora saia da minha vista, continuou Valentina, sua voz carregada de desprezo. Vá se limpar, você está constrangendo meus convidados. Foi então que corri para o banheiro de serviço, onde estou agora, tentando limpar o vinho do meu vestido e as lágrimas do meu rosto. 3 meses de trabalho, 3 meses de humilhações, 3 meses de ser tratada como menos que humana. E no final, fui humilhada publicamente na frente de 300 pessoas da alta sociedade. Olho para meu reflexo no espelho pequeno e embaçado do banheiro. Meu cabelo está despenteado, minha maquiagem borrada, meu vestido arruinado. Pareço exatamente o que Valentina queria que eu parecesse. Uma empregada que não sabia qual era seu lugar. Mas enquanto olho para meu reflexo, algo dentro de mim muda. A tristeza se transforma em raiva. A humilhação se transforma em determinação. Valentina pode ter me humilhado hoje, mas ela não vai me destruir. Eu sou Camila Ferreira e sou muito mais forte do que ela imagina. Respiro fundo, limpo as lágrimas e me preparo para sair deste banheiro. Não sei o que vai acontecer quando eu voltar para o salão, mas sei uma coisa: não vou mais deixar ninguém me tratar como se eu fosse menos que humana. Nunca mais. Vocês já passaram por uma situação onde se sentiram completamente desrespeitados? Como reagiram? Camila está prestes a tomar uma decisão que vai mudar tudo. O que vocês fariam no lugar dela? Quando saí do banheiro de serviço, minha decisão estava tomada. Não ia mais aceitar ser tratada como capacho de ninguém, especialmente não de Valentina Almeida. Caminhei de volta ao salão principal com a cabeça erguida, mesmo com meu vestido manchado de vinho. O que encontrei me fez parar na entrada do salão. A festa continuava como se nada tivesse acontecido. Os convidados conversavam animadamente, riram, brindavam. Valentina estava no centro das atenções, radiante em seu vestido de noiva, contando alguma história que fazia todos rirem. Ninguém se importava com o que havia acontecido comigo. Para eles, eu era apenas parte do cenário, uma funcionária que havia cometido um erro e sido devidamente repreendida. Já se sentiram invisíveis em um ambiente onde deveriam ser respeitados. Às vezes, é nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira força. Foi então que vi Rodrigo, o noivo, se aproximando de mim.
Ele era um homem bonito, bem vestido, com aquele ar de superioridade que caracterizava sua classe social. Esperava que ele viesse me repreender também, ou talvez me mandar embora definitivamente. Camila, disse ele, sua voz baixa para que outros não ouvissem. Sinto muito pelo que aconteceu. A desculpa me pegou desprevenida. Obrigada, Sr. Mendes. Valentina às vezes se exalta, especialmente em dias estressantes como hoje. Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção. Sei que você trabalhou muito para fazer este dia perfeito. E trabalhei, concordei, minha voz mais firme que esperava. O que posso fazer para compensar? Talvez um bônus adicional? Dinheiro. Claro que a solução dele seria dinheiro. Como se alguns reais pudessem apagar a humilhação pública que eu havia sofrido. Sr. Mendes, disse cuidadosamente, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. O senhor trataria sua irmã da forma como sua esposa me tratou hoje? Rodrigo ficou visivelmente desconfortável. Camila, eu, ou sua mãe, ou qualquer mulher da sua família? Não, claro que não, mas... Então por que é aceitável tratar-me assim? Ele não tinha resposta. Ficou ali, abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água, claramente não acostumado a ser questionado por alguém que ele considerava inferior. Com licença, disse finalmente, se afastando rapidamente. Observei-o voltar para junto de Valentina, sussurrar algo no ouvido dela. Ela olhou na minha direção, seus olhos se estreitando com raiva. Sabia que havia acabado de assinar minha sentença de morte profissional. Valentina não era o tipo de pessoa que esquecia ou perdoava. Ela se certificaria de que eu nunca mais trabalhasse com eventos de alto padrão no Rio de Janeiro. Mas, estranhamente, não me importei. Pela primeira vez em 3 meses, senti-me livre. Decidi que era hora de ir embora. Peguei minha bolsa no vestiário dos funcionários e me dirigi para a saída. Não ia me despedir de Valentina, não ia pedir desculpas novamente, não ia me rebaixar mais. Estava quase na porta quando ouvi uma comoção atrás de mim. Vozes altas, cadeiras sendo arrastadas, o som de alguém correndo. Camila! Camila Ferreira! A voz era masculina, jovem, desesperada. Virei-me e vi um homem correndo em minha direção através do salão, empurrando convidados para o lado, derrubando taças, causando um caos total. Ele era alto, moreno, com cabelos ligeiramente despenteados e olhos escuros intensos. Usava um terno caro, mas estava claramente agitado, como se tivesse corrido uma maratona. Camila! Gritou novamente, finalmente me alcançando. Graças a Deus ainda está aqui. Olhei para ele, completamente confusa. Desculpe, mas quem é você? Leonardo, disse ele ofegante. Leonardo Santos. Preciso falar com você, urgentemente. O nome me era familiar, mas não conseguia localizar de onde. Sobre o quê? Sobre a proposta que fiz para você há 3 semanas, sobre o trabalho na minha empresa. Então me lembrei. Leonardo Santos, CEO da Santos em Associados, uma das maiores empresas de marketing e eventos do país. Ele havia me enviado um e-mail 3 semanas atrás, oferecendo uma posição como diretora de eventos corporativos. Eu havia ignorado o e-mail, pensando que era spam ou algum tipo de golpe. Afinal, por que o CEO de uma empresa multimilionária estaria interessado em uma organizadora de eventos freelancer como eu? Você é realmente Leonardo Santos? Sou, e você é realmente difícil de encontrar. Ele sorriu e por um momento esqueci onde estávamos. Tentei ligar, mandei e-mails, até mesmo fui ao seu apartamento. Sua colega de quarto disse que você estava trabalhando neste casamento. Olhei ao redor. O salão inteiro havia parado para nos observar. Valentina estava boquiaberta. Rodrigo parecia confuso. E os 300 convidados sussurravam entre si, claramente intrigados com a cena. Senhor Santos, disse baixinho, talvez não seja o melhor momento. É o momento perfeito, interrompeu ele. Sua voz alta o suficiente para que todos ouvissem.
Camila Ferreira, você é a mulher mais difícil de encontrar do Rio de Janeiro. Eu... Por quê? Porque preciso de você na minha empresa. Porque você é exatamente o que estou procurando há meses. Senti meu rosto esquentar. Senhor Santos, acho que há um mal-entendido. Não há mal-entendido algum. Ele se virou para essa audiência como se estivesse fazendo uma apresentação. Esta mulher organizou o evento corporativo mais impressionante que já vi. A festa de lançamento da nova linha de produtos da beleza natural há 6 meses. Meu coração parou. Aquele havia sido um dos meus primeiros trabalhos, um evento pequeno para apenas 50 pessoas. Eu nem sabia que Leonardo Santos estava lá. 50 pessoas, continuou ele. Orçamento de R$10.000, e ela criou uma experiência que superou eventos com orçamentos 10 vezes maiores. Criatividade, atenção aos detalhes, capacidade de fazer muito com pouco. Olhei para Valentina. Ela estava pálida, claramente processando o que estava ouvindo. Senhor Santos, tentei novamente, eu realmente aprecio o interesse, mas... Camila, ele me interrompeu pegando minhas mãos. Estou oferecendo a você a posição de diretora de eventos corporativos da Santos em Associados. Salário inicial de R$20.000 por mês, mais bônus por performance, mais benefícios completos. R$20.000 por mês. Era mais do que eu ganhava em 6 meses como freelancer. Você tem certeza? Absoluta. Venho tentando falar com você há semanas. Quando sua colega de quarto me disse que você estava aqui, cancelei uma reunião importante e vim correndo. Mas por que eu? Leonardo sorriu, e havia algo em seus olhos que me fez sentir como se ele realmente me visse. Não como uma funcionária, não como alguém inferior, mas como uma pessoa valiosa, porque você tem algo que não se pode ensinar, a capacidade de criar magia com recursos limitados, porque você entende que eventos não são sobre ostentação, são sobre experiências. E por quê? Ele olhou ao redor do salão. Porque você merece trabalhar com pessoas que reconhecem seu valor. Senti lágrimas brotando nos meus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alívio, não de humilhação. Então, perguntou Leonardo, aceita? Olhei para Valentina, que estava observando a cena com uma expressão de choque e raiva. Olhei para os 300 convidados, que sussurravam entre si sobre a reviravolta dramática. Olhei para meu vestido manchado de vinho, lembrança física da humilhação que havia sofrido. Depois, olhei para Leonardo Santos, este homem que havia atravessado a cidade para me oferecer uma oportunidade que mudaria minha vida completamente. Aceito, disse, minha voz firme e clara. O sorriso que iluminou o rosto de Leonardo foi mais brilhante que todos os lustres do salão. Excelente. Ele se virou para a audiência. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a nova diretora de eventos corporativos da Santos em Associados, Camila Ferreira. Houve um momento de silêncio atônito. Depois, alguns aplausos esparsos começaram. Não todos. Muitos dos convidados ainda pareciam confusos sobre o que estava acontecendo, mas o suficiente para fazer o momento parecer triunfante. Leonardo? Uma voz gelada cortou o ar. Era Valentina, se aproximando de nós com passos determinados. Que surpresa vê-lo aqui! Valentina! Cumprimentou ele educadamente, mas friamente. Parabéns pelo casamento. Obrigada. Espero que não tenha se incomodado com o pequeno incidente mais cedo. Às vezes é necessário ser firme com a equipe. Leonardo olhou para ela, depois para mim, depois de volta para ela. Incidente? Camila teve um pequeno acidente com champanhe. Nada demais. Entendo. Leonardo se virou para mim. Camila, você pode me contar sobre esse acidente? Hesitei. Parte de mim queria contar tudo. A humilhação, o vinho jogado no meu vestido, os 3 meses de tratamento degradante. Mas outra parte não queria causar mais drama. Foi um mal-entendido.
disse finalmente. Leonardo estudou meu rosto, depois olhou para meu vestido manchado. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Camila, disse ele suavemente. Na Santos em Associados, tratamos nossos funcionários com respeito, sempre, sem exceções. Eu sei. Ótimo. Ele ofereceu seu braço. Que tal sairmos daqui? Temos muito o que discutir sobre sua nova posição. Aceitei seu braço, sentindo-me como se estivesse em um sonho. Enquanto caminhávamos em direção à saída, ouvi Valentina chamando atrás de nós. Camila, você não pode simplesmente sair. Ainda há trabalho a ser feito. Parei e me virei para encará-la uma última vez. Valentina, disse calmamente, meu trabalho aqui está terminado. O casamento foi um sucesso. Parabéns. Mas você não pode me deixar assim. Posso e vou. Olhei ao redor do salão para todos os convidados que ainda nos observavam. Desejo a você e Rodrigo toda a felicidade do mundo. E com isso, saí da mansão dos Almeida de braços dados com Leonardo Santos, deixando para trás 3 meses de humilhação e caminhando em direção a um futuro que eu nunca havia ousado imaginar. Que reviravolta incrível! Às vezes, nossos piores momentos nos levam às nossas maiores oportunidades. Vocês já viveram uma situação onde tudo mudou de uma hora para outra? Como se sentiram? No carro de Leonardo, um BMW preto, elegante, mas não ostensivo, eu ainda estava tentando processar o que havia acontecido. 15 minutos atrás, eu estava chorando em um banheiro de serviço. Agora estava sentada ao lado do CEO de uma das maiores empresas de marketing do país, com uma oferta de emprego que mudaria minha vida completamente. Ainda não acredito que isso está acontecendo, murmurei, olhando pela janela enquanto nos afastávamos da mansão dos Almeida. Leonardo riu suavemente. Acredite e desculpe pela forma dramática como tudo aconteceu. Não era minha intenção causar uma cena. Por que você fez isso? Por que veio me procurar dessa forma? Ele ficou em silêncio por um momento, concentrado no trânsito. Quando finalmente falou, sua voz estava mais séria. Camila, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como foi trabalhar para Valentina Almeida esses 3 meses? A pergunta me pegou desprevenida. Por que quer saber? Porque preciso entender o tipo de pessoa com quem estou lidando. Vocês já trabalharam para alguém que não os valorizava? Às vezes, essas experiências nos ensinam mais sobre nós mesmos do que imaginamos. Respirei fundo. Foi desafiador. Desafiador como? Olhei para Leonardo, tentando decifrar suas intenções. Havia algo em sua expressão que me dizia que ele já sabia mais do que estava deixando transparecer. Leonardo, por que realmente veio me procurar hoje? Ele suspirou, parando o carro em um semáforo. Porque recebi uma ligação muito interessante ontem à noite. De quem? De Marina Santos, minha irmã mais nova. Meu coração acelerou. Sua irmã? Ela trabalha como fotógrafa freelancer. Estava cobrindo um evento na semana passada quando ouviu uma conversa muito reveladora entre Valentina Almeida e algumas amigas. Que tipo de conversa? Leonardo me olhou diretamente nos olhos. Valentina estava se gabando sobre como havia conseguido uma escrava pessoal para organizar seu casamento. Sobre como você fazia tudo o que ela mandava, incluindo tarefas domésticas, por uma fração do que deveria cobrar. Senti meu rosto esquentar de vergonha. Leonardo, ela disse que você era tão desesperada por dinheiro e reconhecimento que aceitaria qualquer humilhação. Sua voz estava carregada de raiva contida. Disse que era divertido ver até onde poderia empurrar você. As lágrimas que eu havia conseguido conter voltaram com força total. Ela disse isso? Disse. E mais, disse que planejava te humilhar publicamente no casamento para colocar você no seu lugar. Meu Deus! Marina ficou tão indignada que me ligou imediatamente. Foi quando decidi que precisava te encontrar urgentemente. Ficamos em silêncio enquanto o semáforo mudava.
e Leonardo voltava a dirigir. Eu estava processando a informação de que minha humilhação havia sido planejada, que Valentina havia deliberadamente arquitetado minha degradação como entretenimento. Camila, disse Leonardo suavemente, você não merecia nada do que passou, nada. Eu deveria ter saído, deveria ter mantido minha dignidade. Você precisava do trabalho. Não há vergonha nisso. Há vergonha em se deixar tratar como capacho. Leonardo parou o carro no estacionamento de um café tranquilo em Ipanema. Posso te contar uma história? Assenti curiosa. Quando eu tinha 22 anos, recém-formado em administração, consegui um estágio em uma empresa de publicidade. O chefe era um homem chamado Ricardo Moura, arrogante, cruel, que adorava humilhar os estagiários. O que ele fazia? Tudo. Me fazia buscar café, limpar seu escritório, até mesmo lavar seu carro. Dizia que era parte do aprendizado. E eu aguentava, porque precisava da experiência. E o que aconteceu? Leonardo sorriu tristemente. Um dia, ele me mandou cancelar um compromisso pessoal importante para ficar até tarde organizando arquivos que poderiam esperar até o dia seguinte. Era o aniversário da minha mãe. Você cancelou? Cancelei, e me odiei por isso. Ele olhou para mim. Sabe qual foi a diferença entre nós dois? Qual? Você manteve sua humanidade. Mesmo sendo tratada como menos que humana, você nunca perdeu sua compaixão, sua ética, sua capacidade de se importar com outras pessoas. Como você sabe isso? Porque pesquisei sobre você, Camila. Conversei com pessoas que trabalharam com você. Todos disseram a mesma coisa, que você é profissional, dedicada e genuinamente se importa com o sucesso dos eventos que organiza. Senti um calor no peito. Obrigada. Não me agradeça, é a verdade. Leonardo se virou para me encarar completamente. Camila, quero que saiba que a oferta que fiz é real. Não é caridade, não é pena. É porque você tem talento genuíno. Mas por que eu? Deve haver centenas de pessoas mais qualificadas. Qualificadas em quê? Em ter diplomas caros, em conhecer as pessoas certas. Ele balançou a cabeça. Camila, você organizou um evento memorável com 10 mil reais. Imagina o que poderia fazer com um orçamento real? A pergunta me fez pensar. Durante 3 meses, eu havia me concentrado tanto em agradar Valentina que havia esquecido do que realmente era capaz. Leonardo, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente quer me contratar? Qual é o verdadeiro motivo? Ele hesitou, depois sorriu. Porque minha empresa está crescendo muito rápido. Estamos ganhando contratos grandes, clientes importantes, mas estamos perdendo algo no processo. O quê? A alma, a criatividade, a capacidade de criar experiências genuínas, não apenas eventos caros. Ele gesticulou com as mãos. Meus funcionários atuais são tecnicamente competentes, mas falta paixão, falta a capacidade de ver além do óbvio. E você acha que eu tenho isso? Sei que tem. Vi no evento da beleza natural, vi na forma como você transformou um espaço simples em algo mágico. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Camila, disse Leonardo finalmente, posso lhe fazer uma proposta? Outra? Ele riu. Uma proposta diferente. Que tal se você viesse conhecer a empresa amanhã, sem compromisso, apenas para ver se é realmente o que quer? E se eu decidir que não é? Então você decide que não é, sem pressão, sem obrigações. Olhei para este homem que havia aparecido na minha vida como um anjo da guarda no meu momento mais sombrio. Havia algo nele que me inspirava confiança, uma sinceridade que eu não havia encontrado em meses de trabalho com Valentina. Está bem, concordei. Vou conhecer a empresa. Excelente. O sorriso de Leonardo iluminou seu rosto inteiro. Que tal às 10 da manhã? Perfeito. Ele ligou o carro novamente. Vou te levar em casa. Você deve estar exausta. Enquanto voltávamos para meu apartamento, meu celular começou a tocar insistentemente. Olhei a tela.
Valentina. Não vai atender? Perguntou Leonardo. Não, desliguei o celular. Não tenho mais nada a dizer para ela. Boa decisão. Quando chegamos ao meu prédio, Leonardo saiu do carro para me acompanhar até a porta. Camila, disse ele, sei que hoje foi um dia difícil para você, mas quero que saiba que às vezes nossos piores momentos nos levam às nossas melhores oportunidades. Você realmente acredita nisso? Acredito. E amanhã, quando você conhecer a empresa, vai entender por quê. Enquanto subia as escadas para meu apartamento, senti uma mistura de exaustão e expectativa. O dia havia começado com humilhação e terminado com esperança. Minha colega de quarto, Júlia, estava assistindo TV na sala quando entrei. Camila, como foi o casamento? Você parece diferente. Olhei para meu reflexo no espelho da entrada. Meu vestido ainda estava manchado de vinho, meu cabelo estava despenteado, mas havia algo diferente em meus olhos. Uma luz que não estava lá de manhã. Júlia, disse-me jogando no sofá ao lado dela. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Que dia transformador para Camila. Às vezes, quando pensamos que tudo está perdido, a vida nos surpreende com oportunidades incríveis. Vocês já viveram um momento assim? Compartilhem suas histórias nos comentários. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. Pela primeira vez em meses, estava ansiosa por algo positivo. Escolhi minha roupa com cuidado. Um blazer azul marinho que havia comprado em uma promoção, uma blusa branca simples mas elegante e minha única saia social. Nada ostensivo, mas profissional. Às 9h30, estava parada em frente ao prédio da Santos em Associados, no coração de Ipanema. Era um edifício moderno, com fachada de vidro e uma entrada elegante, mas acolhedora. Muito diferente da ostentação fria da mansão dos Almeida. Vocês já tiveram aquele friozinho na barriga antes de uma oportunidade que poderia mudar tudo? É uma mistura de medo e expectativa que só quem viveu entende. Leonardo me esperava na recepção, vestindo uma camisa social azul clara e calças escuras, sem gravata, sem formalidade excessiva. Ele sorriu quando me viu. Pontual. Gosto disso, disse se aproximando. Dormiu bem? Surpreendentemente sim. Ótimo. Pronta para conhecer seu possível novo lar profissional? Enquanto subíamos no elevador, Leonardo me explicou a estrutura da empresa. Temos 3 divisões principais: marketing digital, eventos corporativos e consultoria estratégica. A divisão de eventos é a menor, mas está crescendo rapidamente. Quantas pessoas trabalham na divisão de eventos? Atualmente 5, mas com os novos contratos que estamos fechando, precisamos expandir. As portas do elevador se abriram no 10º andar, revelando um ambiente completamente diferente do que eu esperava. Em vez de cubículos formais e paredes cinzas, encontrei um espaço aberto e colorido, com plantas por toda parte, áreas de descanso confortáveis e uma energia vibrante. Uau! Murmurei involuntariamente. Gostou? É incrível. Tão diferente do que imaginei. Leonardo riu. Acreditamos que ambiente de trabalho influencia criatividade. Pessoas felizes produzem trabalho melhor. Ele me levou para conhecer a equipe de eventos. Primeiro conheci Patrícia, uma mulher de 40 anos com cabelos cacheados e sorriso caloroso, que era a atual coordenadora da divisão. Então você é a famosa Camila, disse Patrícia apertando minha mão. Leonardo não para de falar sobre o evento da beleza natural. Ele exagera, respondi corando. Duvido, ele tem bom olho para talentos. Em seguida, conheci o resto da equipe. Marcos, um jovem designer gráfico especializado em materiais promocionais, Ana, responsável pela logística, Roberto, que cuidava das parcerias com fornecedores, e Carla, a mais nova, recém-formada em marketing. Todos me receberam com genuína cordialidade. Não havia hierarquias rígidas, não havia formalidade excessiva.
Era como uma família profissional. Que tal se Patrícia te mostrar alguns dos nossos projetos recentes? Sugeriu Leonardo. Durante a próxima hora, Patrícia me mostrou o portfólio da empresa. Eventos corporativos para grandes empresas, lançamentos de produtos, convenções. O trabalho era impressionante, mas havia algo que me chamou a atenção. Posso fazer uma observação? Perguntei hesitante. Claro, disse Patrícia. Os eventos são tecnicamente perfeitos, mas parecem um pouco frios. Patrícia e Leonardo trocaram olhares. Explique melhor, pediu Leonardo. Bem, são eventos bonitos, bem organizados, mas falta personalidade, emoção, algo que faça as pessoas se lembrarem não apenas do evento, mas de como se sentiram durante o evento. Interessante, murmurou Patrícia. Continue. Por exemplo, este lançamento de produto aqui, apontei para uma foto. É elegante, mas poderia ser o lançamento de qualquer produto. Não conta uma história, não cria uma conexão emocional. Leonardo sorriu. E como você faria diferente? Dependeria do produto, mas criaria uma narrativa, uma jornada emocional para os convidados. Faria com que eles se sentissem parte de algo especial, não apenas espectadores de uma apresentação. Você pode dar um exemplo específico? Olhei novamente para a foto. Era o lançamento de um novo aplicativo de fitness. Bem, em vez de apenas mostrar as funcionalidades do app, eu criaria uma experiência. Talvez começasse com os convidados recebendo pulseiras fitness na entrada, que monitorariam suas atividades durante o evento. Criaria estações interativas, onde eles pudessem testar diferentes aspectos do app. No final, mostraria os dados coletados durante o evento, demonstrando como o app funciona na prática. Patrícia estava tomando notas. Continue. E a decoração não seria apenas bonita. Contaria a história da jornada fitness. Começaria com elementos que representam sedentarismo, evoluindo gradualmente para elementos que representam saúde e vitalidade. Isso é brilhante, disse Leonardo. Por que não pensamos nisso? Porque vocês estão focados na perfeição técnica, respondi honestamente, que é importante, mas não é tudo. Leonardo e Patrícia se entreolharam novamente e vi algo passar entre eles. Uma comunicação silenciosa que indicava que eu havia acabado de confirmar algo que eles já suspeitavam. Camila, disse Leonardo, gostaria de almoçar conosco? Há algumas coisas que gostaríamos de discutir. Durante o almoço em um restaurante próximo, Leonardo foi direto ao ponto. Camila, quero ser completamente honesto com você. A Santos em Associados está em um momento crucial. Como assim? Estamos crescendo rapidamente, mas estamos perdendo contratos para concorrentes menores que oferecem experiências mais criativas e personalizadas. Patrícia continuou. Temos a estrutura, os recursos, a reputação, mas falta exatamente o que você identificou: alma, criatividade, conexão emocional. E vocês acham que eu posso ajudar com isso? Não achamos, disse Leonardo. Sabemos. O que você fez em 1 hora hoje, identificar nossos pontos fracos e sugerir soluções criativas, é exatamente o que precisamos. Mas eu não tenho experiência com eventos corporativos de grande porte. Experiência se ganha, interrompeu Patrícia. Visão criativa, isso não se ensina. Leonardo se inclinou para a frente. Camila, quero fazer uma proposta diferente da que fiz ontem. Diferente como? Em vez de diretora de eventos corporativos, que tal diretora de experiências criativas? Meu coração acelerou. O que isso significaria? Significaria que você seria responsável por reimaginar nossa abordagem aos eventos, por trazer criatividade e conexão emocional para tudo que fazemos. Seria uma posição nova na empresa, acrescentou Patrícia. Você teria liberdade para experimentar, inovar, criar. E o salário? 25 mil por mês, disse Leonardo. Mais bônus, baseado no sucesso dos projetos. Quase engasguei com minha água. 25 mil?
É o que vale alguém que pode transformar nossa empresa. Olhei para eles, tentando processar a oferta. Há 24 horas, eu estava sendo humilhada por Valentina Almeida. Agora, estava sendo oferecida uma posição que não apenas mudaria minha vida financeira, mas me daria a oportunidade de fazer o trabalho dos meus sonhos. Posso pensar sobre isso? Claro, disse Leonardo. Mas não demore muito. Temos um evento importante na próxima semana e gostaríamos que você liderasse o projeto. Que tipo de evento? Patrícia sorriu. O lançamento da nova linha de produtos de uma empresa de tecnologia. Orçamento de R$200 mil. R$200 mil. Quase metade do orçamento do casamento de Valentina, mas para um evento que realmente importava, que poderia fazer a diferença na carreira de pessoas. Se eu aceitar, disse cuidadosamente, teria total liberdade criativa. Total, confirmou Leonardo. Obviamente dentro do orçamento e respeitando os objetivos do cliente, mas a abordagem criativa seria completamente sua. Olhei para eles, para o restaurante ao nosso redor, para a vida que se abria diante de mim. Pensei em Valentina, em como ela havia tentado me quebrar, me humilhar, me fazer sentir pequena. Pensei em como, sem saber, ela havia me empurrado diretamente para os braços da oportunidade da minha vida. Eu aceito, disse, minha voz firme e clara. O sorriso que iluminou os rostos de Leonardo e Patrícia foi mais brilhante que o sol de janeiro. Bem-vinda a Santos em Associados, Camila, disse Leonardo, estendendo a mão. Quando apertei sua mão, senti como se estivesse selando não apenas um contrato de trabalho, mas um novo capítulo da minha vida. Um capítulo onde eu seria valorizada, respeitada e livre para ser a profissional que sempre sonhei ser. Que transformação incrível! De humilhada a valorizada em menos de 24 horas. Às vezes, a vida nos surpreende de formas que nunca imaginamos. Vocês já tiveram uma oportunidade que mudou tudo? Como se sentiram? Minha primeira semana na Santos em Associados passou como um furacão. Leonardo me deu total liberdade para reimaginar o evento de lançamento da Tecnova, uma startup que havia desenvolvido um aplicativo revolucionário de inteligência artificial para pequenas empresas. O aplicativo se chama Sofia, explicou Marina Oliveira, CEO da Tecnova, durante nossa primeira reunião. É um assistente virtual que aprende com o comportamento do usuário e otimiza processos empresariais automaticamente. Marina era uma mulher impressionante. 32 anos, formada em engenharia da computação pelo MIT, que havia voltado ao Brasil para revolucionar o mercado de tecnologia. Havia algo nela que me lembrava de mim mesma. Determinação, paixão pelo trabalho e uma sede de provar seu valor. Qual é o público-alvo? Perguntei tomando notas. Pequenos e médios empresários. Pessoas que precisam de eficiência, mas não têm recursos para contratar grandes consultorias. E qual mensagem vocês querem transmitir? Marina se inclinou para frente, seus olhos brilhando. Que tecnologia não precisa ser intimidante? Que inovação pode ser acessível? Que pequenas empresas também merecem ter as melhores ferramentas? Vocês já conheceram alguém que os inspirou instantaneamente? Às vezes, encontramos pessoas que nos mostram o que é possível quando seguimos nossa paixão. Saí da reunião com a cabeça fervilhando de ideias. Este não seria apenas um evento de lançamento. Seria uma experiência que mostraria exatamente como a Sofia poderia transformar a vida dos empresários. Passei os 3 dias seguintes desenvolvendo o conceito. Em vez de um evento tradicional em um hotel, propus algo completamente diferente. Um escritório pop-up, expliquei para Leonardo e Patrícia durante nossa reunião de planejamento. Vamos transformar o espaço do evento em um escritório real, com diferentes estações representando diferentes tipos de negócios. Explique melhor, pediu Leonardo. Imaginem,
Uma estação representando uma loja de roupas, outra um restaurante, outra um escritório de contabilidade. Em cada estação, os convidados poderão ver a Sofia em ação, resolvendo problemas reais desses tipos de negócios. Patrícia estava tomando notas furiosamente. E como isso funcionaria na prática? Atores profissionais interpretarão os empresários, enfrentando desafios típicos de seus negócios. Os convidados assistirão a Sofia analisando dados, sugerindo soluções, otimizando processos. Será como assistir ao futuro acontecendo em tempo real. Isso é ambicioso, murmurou Leonardo. É inovador, corrigi, e é exatamente o que a Tecnova precisa para se destacar no mercado. Leonardo sorriu. Faça acontecer. Os próximos dias foram intensos. Coordenei com cenógrafos para criar os ambientes, contratei atores especializados em improvisação empresarial, trabalhei com a equipe técnica da Tecnova para garantir que as demonstrações funcionassem perfeitamente. Foi durante esses preparativos que recebi uma ligação inesperada. Camila, aqui é Rodrigo Mendes, o noivo de Valentina. Meu estômago se contraiu automaticamente. Rodrigo, o que posso fazer por você? Preciso falar com você. Pessoalmente, é importante. Sobre o quê? Sobre Valentina e sobre o que aconteceu no casamento. Hesitei. A última coisa que queria era me envolver novamente no drama dos Almeida Mendes. Rodrigo, eu realmente não tenho tempo. Por favor, Camila, só 15 minutos. Há coisas que você precisa saber. Algo em sua voz me fez concordar. Marcamos de nos encontrar em um café neutro no final da tarde. Quando cheguei, Rodrigo já estava lá, parecendo cansado e preocupado. Muito diferente do noivo radiante que eu havia visto uma semana atrás. Obrigado por vir, disse ele quando me sentei. Rodrigo, se isso é sobre o pagamento do casamento, não é sobre dinheiro. Ele respirou fundo. É sobre o que descobri depois do casamento. O que você descobriu? Que minha esposa é uma pessoa muito diferente do que eu pensava. Rodrigo me contou que na lua de mel, Valentina havia se gabado sobre como havia colocado a organizadora no lugar dela. Havia descrito em detalhes como planejou minha humilhação, como achou divertido me ver correndo pela cidade fazendo tarefas domésticas. Ela riu, Camila, riu ao contar como jogou vinho no seu vestido. Senti uma pontada de dor, mas também algo mais forte. Pena dele. Rodrigo, por que está me contando isso? Porque percebi que me casei com uma pessoa cruel. E porque você merece saber que sua humilhação foi completamente injustificada. Eu já sabia disso. Sabia? Leonardo me contou sobre a conversa que sua irmã ouviu. Rodrigo ficou pálido. Que conversa? Contei sobre Marina Santos e o que ela havia ouvido Valentina dizendo sobre mim. Meu Deus, murmurou Rodrigo. Ela realmente planejou tudo. Sim. Mas sabe o que é engraçado? O quê? Se ela não tivesse feito isso, eu nunca teria conhecido Leonardo. Nunca teria conseguido este trabalho incrível. Nunca teria descoberto do que sou realmente capaz. Rodrigo me olhou com admiração. Como você consegue ser tão positiva sobre isso? Porque aprendi que às vezes as pessoas fazem coisas terríveis conosco, mas isso não define quem somos. Define quem elas são. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Camila, disse Rodrigo finalmente, posso lhe pedir um favor? Depende do favor. Valentina está obcecada com você. Como assim? Ela descobriu sobre seu novo emprego, sobre Leonardo Santos. Está furiosa que você se deu bem depois do que ela fez. Meu sangue gelou. E o que ela pretende fazer? Não sei, mas conheço minha esposa. Ela não vai deixar isso passar. Rodrigo, você está me avisando que sua esposa pode tentar me prejudicar? Estou te avisando que você deve ter cuidado. Saí do café com uma sensação desconfortável no estômago. Valentina não havia terminado comigo, mas eu tinha trabalho a fazer e não ia deixar que ela me distraísse. Na manhã do evento da Tecnova, cheguei ao local às 6 da manhã para supervisionar os preparativos finais.
O espaço havia sido transformado em um escritório futurista, com 5 estações diferentes, representando diferentes tipos de negócios. A equipe trabalhou como um relógio suíço. Às 8 da manhã, tudo estava perfeito. Camila, disse Leonardo, se aproximando com um sorriso. Isso está incrível. Obrigada, espero que funcione. Vai funcionar, tenho certeza. Os primeiros convidados começaram a chegar às 9. Empresários, jornalistas especializados em tecnologia, investidores, influenciadores digitais. Exatamente o público que a Tecnova precisava impressionar. A reação foi imediata e positiva. Os convidados ficaram fascinados com as demonstrações interativas, fizeram perguntas inteligentes e claramente entenderam o valor da Sofia. Isso é genial, ouvi um investidor comentar com outro. Finalmente alguém que sabe como apresentar tecnologia de forma acessível. Estava me sentindo confiante quando vi uma figura familiar entrando no evento. Valentina Almeida, vestida impecavelmente, com um sorriso que não chegava aos olhos. Meu coração acelerou. O que ela estava fazendo ali? Ela caminhou diretamente até mim, ignorando completamente as demonstrações ao redor. Camila, disse com falsa cordialidade. Que evento interessante. Valentina, não esperava vê-la aqui. Ah, mas eu não perderia por nada. Especialmente depois de ouvir tanto sobre sua nova posição. Havia veneno em sua voz, mas ela mantinha o sorriso. Se me der licença, disse, tentando me afastar, tenho trabalho a fazer. Claro que tem. Deve ser difícil manter as aparências quando se está tão fora do seu elemento. Parei e me virei para encará-la. Desculpe? Bem, querida, organizar um casamento é uma coisa, mas eventos corporativos, para pessoas sérias, isso requer um nível de sofisticação que nem todos possuem. Senti a raiva subindo, mas me forcei a manter a calma. Valentina, se você veio aqui para me provocar, eu vim aqui como convidada, interrompeu ela, sua voz alta o suficiente para que outros ouvissem. Afinal, sou uma potencial cliente da Santos em Associados. Estou considerando contratá-los para um evento muito importante. Mentira. Eu sabia que era mentira, mas ela estava falando alto, atraindo atenção. Que tipo de evento? Perguntei, forçando um sorriso profissional. O lançamento da minha nova linha de joias. Algo realmente sofisticado para pessoas de verdadeiro refinamento. A implicação era clara. Ao contrário deste evento que ela considerava inferior. Foi então que Leonardo apareceu ao meu lado. Senhora Mendes, disse ele educadamente, que prazer vê-la aqui. Senhor Santos, que coincidência maravilhosa. Valentina estendeu a mão como se fosse a rainha da Inglaterra. Estava justamente comentando com Camila sobre a possibilidade de contratarem seus serviços. Que ótimo! Camila é nossa nova diretora de experiências criativas. Tenho certeza de que ela criaria algo perfeito para você. O sorriso de Valentina vacilou ligeiramente. Diretora? Que impressionante! Não é? Leonardo sorriu genuinamente. Camila revolucionou nossa abordagem aos eventos. Este evento da Tecnova, por exemplo, foi completamente concebido por ela. Olhei ao redor. O evento estava sendo um sucesso absoluto. Os convidados estavam engajados, Marina da Tecnova estava radiante e já havia várias pessoas interessadas em saber mais sobre a Sofia. Bem, disse Valentina, claramente desconfortável. Talvez possamos marcar uma reunião para discutir meu evento. Claro, respondi, recuperando minha confiança. Minha secretária pode agendar. Embora nossa agenda esteja bem cheia nos próximos meses. A expressão de Valentina se endureceu. Tenho certeza de que podem dar um jeito. Veremos, disse Leonardo diplomaticamente. Agora, se nos derem licença, temos outros convidados para atender. Enquanto nos afastávamos, ouvi Valentina murmurar algo que soou como veremos quem ri por último. Mas eu não me importei, porque pela primeira vez desde que a conheci,
Eu não tinha medo dela. Eu tinha encontrado meu lugar, minha força, minha voz. E ninguém, nem mesmo Valentina Almeida, poderia tirar isso de mim. Que confronto tenso! Às vezes, enfrentar nossos fantasmas do passado nos mostra o quanto crescemos. Vocês já reencontraram alguém que os machucou e perceberam que não tinham mais poder sobre vocês? O evento da Tecnova foi um sucesso absoluto. Marina conseguiu fechar 3 contratos importantes na mesma semana. E a Santos em Associados recebeu 5 propostas de novos clientes. Leonardo estava eufórico e eu me sentia como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Mas a sensação de triunfo durou pouco. Na segunda-feira seguinte, cheguei ao escritório para encontrar Leonardo em sua sala com uma expressão sombria que eu nunca havia visto antes. Camila, preciso falar com você. Claro. Aconteceu alguma coisa? Leonardo fechou a porta atrás de mim. Recebi uma ligação muito interessante ontem à noite. De quem? De Roberto Almeida. Meu sangue gelou. O pai de Valentina. O que ele queria? Aparentemente, sua filha o convenceu de que você roubou ideias proprietárias durante o planejamento do casamento dela. Vocês já foram acusados injustamente de algo? A sensação de impotência é terrível, mas às vezes revela quem realmente está do nosso lado. Isso é ridículo, explodi. Que ideias eu poderia ter roubado? Decoração floral? Arranjo de mesas? Eu sei que é ridículo, mas Roberto Almeida tem influência considerável no mercado de eventos de luxo. Ele está ameaçando espalhar rumores sobre sua falta de ética profissional. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Leonardo, você acredita nele? Claro que não. Mas Camila, precisamos ser estratégicos sobre como lidar com isso. Estratégicos como? Leonardo suspirou. Talvez seja melhor você manter um perfil baixo por algumas semanas. Deixar que eu lidere os próximos projetos enquanto isso se resolve. Você está me afastando. Estou te protegendo. Me protegendo ou protegendo a empresa? A pergunta saiu mais agressiva do que eu pretendia, mas eu estava ferida. Depois de tudo que havíamos construído, Leonardo estava disposto a me colocar de lado na primeira ameaça. Camila, você sabe que não é assim. Sei. Levantei-me da cadeira, porque parece exatamente assim. Na primeira pressão você me abandona. Não estou te abandonando, estou sendo prático. Prático. Repeti a palavra com amargura. Sabe o que é prático, Leonardo? Lutar pelas pessoas em quem você acredita. Saí da sala dele sem esperar resposta, ignorando seus chamados para que voltasse. Passei o resto do dia no meu escritório, tentando me concentrar no trabalho, mas minha mente estava em turbulência. Será que Leonardo realmente acreditava em mim? Ou eu era apenas uma funcionária conveniente que ele estava disposto a sacrificar quando as coisas ficassem difíceis? Foi Patrícia quem veio me procurar no final da tarde. Camila, posso entrar? Claro. Ela fechou a porta e se sentou na minha frente. Leonardo me contou sobre a ligação de Roberto Almeida. E quero que saiba que toda a equipe está do seu lado. Senti lágrimas brotando nos meus olhos. Obrigada, Patrícia. Camila, posso te contar algo sobre Leonardo? Assenti. Há 3 anos ele quase perdeu a empresa por se recusar a demitir um funcionário que estava sendo falsamente acusado de vazamento de informações. O que aconteceu? O cliente era grande, importante, ameaçou cancelar todos os contratos se Leonardo não demitisse o funcionário. Leonardo se recusou, perdeu o cliente e quase foi à falência. E o funcionário? Depois se provou que era inocente e hoje ele é nosso diretor financeiro. Olhei para Patrícia processando a informação. Então, por que Leonardo está agindo diferente comigo? Porque desta vez não é só sobre você, é sobre toda a equipe. Se Roberto Almeida realmente quiser nos prejudicar, pode afetar todos os nossos empregos. Então vocês acham que eu deveria aceitar ficar de lado? Acho que você deveria lutar, mas de forma inteligente. Como?
Patrícia sorriu, provando que Valentina está mentindo. Passei a noite pensando nas palavras de Patrícia. Como eu poderia provar que Valentina estava mentindo? E mais importante, como poderia fazer isso sem parecer que estava sendo vingativa? A resposta veio na manhã seguinte, quando recebi uma ligação inesperada. Camila, aqui é Marina Santos, a irmã de Leonardo, a fotógrafa que havia ouvido Valentina se gabando sobre me humilhar. Marina! Oi! Escute, Leonardo me contou sobre os problemas com os Almeida. Tenho algo que pode te interessar. O quê? Fotos do casamento de Valentina. Meu coração acelerou. Que tipo de fotos? Fotos que mostram exatamente como você foi tratada durante o evento. E um vídeo muito interessante de Valentina jogando vinho no seu vestido. Você filmou isso? Estava documentando o evento para meu portfólio. Capturei tudo sem querer. Marina, isso é prova de que ela te humilhou deliberadamente. E se ela está disposta a mentir sobre roubo de ideias, imagina o que mais ela é capaz de inventar. Marcamos de nos encontrar na hora do almoço. Marina trouxe um tablet com dezenas de fotos e vários vídeos do casamento. Olhe isso, disse ela, mostrando uma sequência de fotos. Você servindo champanhe, claramente fazendo algo que não era sua responsabilidade. E isso, você limpando algo que um convidado derrubou. E aqui, carregando bandejas para a cozinha. As fotos contavam uma história clara. Eu sendo tratada como empregada doméstica, não como organizadora profissional. E o vídeo? Marina abriu um arquivo. Prepare-se. É difícil de assistir. O vídeo mostrava o momento exato da minha humilhação, o convidado embriagado esbarrando em mim, a gota microscópica de champanhe caindo no vestido de Valentina e depois a explosão dela. Mas o que mais me impressionou foi o que o vídeo capturou depois. Valentina se virando para uma amiga e rindo da minha humilhação. Marina, posso ter uma cópia disso? Claro. Mas Camila, o que você pretende fazer? O que deveria ter feito há muito tempo? Me defender. Voltei para o escritório com um plano. Não ia mais aceitar ser vítima das manipulações de Valentina. Era hora de mostrar quem ela realmente era. Bati na porta de Leonardo. Camila, que bom que você voltou. Queria me desculpar pela manhã. Leonardo, preciso te mostrar uma coisa. Mostrei as fotos e o vídeo para ele. Vi sua expressão mudar de confusão para choque, depois para raiva. Meu Deus, Camila, isso é abuso. E agora Roberto Almeida está tentando me destruir profissionalmente, baseado nas mentiras da filha dele. Leonardo ficou em silêncio por vários minutos, estudando as evidências. O que você quer fazer? Perguntou finalmente. Quero que você marque uma reunião com Roberto Almeida. Para quê? Para mostrar a ele quem sua filha realmente é. Leonardo hesitou. Camila, isso pode ser perigoso. Se atacarmos diretamente... Leonardo, interrompi, você me contratou porque acreditava no meu potencial. Agora preciso que acredite na minha integridade. Ele me olhou por um longo momento, depois assentiu. Está bem, vou marcar a reunião. Obrigada. Mas Camila... Sim? Desta vez vamos juntos. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Pela primeira vez em dias, sorri genuinamente. Obrigada, Leonardo. Isso significa muito para mim. Significa muito para mim também. Você faz parte desta equipe, Camila. E protegemos uns aos outros. Enquanto saía da sala dele, senti uma determinação que não sentia há semanas. Valentina havia subestimado minha capacidade de luta. Estava prestes a descobrir seu erro. A verdade sempre vem à tona. Às vezes, precisamos ser corajosos para nos defendermos, mesmo quando parece mais fácil aceitar a injustiça. Vocês já tiveram que lutar para provar sua inocência? A reunião com Roberto Almeida foi marcada para quinta-feira, às 14h, no escritório dele. Leonardo insistiu em me acompanhar, e Patrícia sugeriu que levássemos também nosso advogado, Dr. Carlos Mendonça, só por precaução. Na noite anterior, mal consegui dormir.
Revisei mentalmente tudo o que queria dizer, todas as evidências que tínhamos. Mas uma parte de mim ainda estava nervosa. Roberto Almeida era um homem poderoso, acostumado a conseguir o que queria. E eu era apenas Camila Ferreira, a garota que havia sido humilhada no casamento da filha dele. Vocês já tiveram que enfrentar alguém muito mais poderoso que vocês? Aquele friozinho na barriga, misturado com determinação, é algo que marca a gente para sempre. Na manhã da reunião, Leonardo apareceu na minha mesa com 2 cafés e um sorriso encorajador. Como está se sentindo? Nervosa, mas determinada. Ótimo. Nervosismo mantém você alerta. Determinação te mantém forte. Às 1h30, estávamos no elevador do edifício Almeida, subindo para o 30º andar. O escritório de Roberto era exatamente o que eu esperava. Luxuoso, intimidante, projetado para fazer visitantes se sentirem pequenos. Roberto Almeida era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que provavelmente custava mais que meu salário de 3 meses. Ele nos recebeu com a cordialidade fria dos homens de negócios acostumados ao poder. "Senhor Santos, que prazer revê-lo", disse, apertando a mão de Leonardo. Depois se virou para mim. "E você deve ser senhorita Ferreira." "Senhora Ferreira", corrigi educadamente. "Obrigada por nos receber, senhor Almeida." Ele gesticulou para que nos sentássemos em poltronas de couro em frente à sua mesa imponente. "Bem", começou Roberto, "imagino que sabem por que pedi esta reunião." "Sabemos", disse Leonardo, "mas gostaríamos de ouvir sua versão dos fatos." "Minha filha me informou que a senhora Ferreira utilizou informações confidenciais obtidas durante o planejamento do casamento dela para beneficiar clientes da Santos & Associados." "Que tipo de informações?" perguntei. "Listas de fornecedores exclusivos, estratégias de decoração proprietárias, contatos de alto nível." Quase ri da absurdidade. "Senhor Almeida, com todo respeito, sua filha realmente disse que eu roubei estratégias de decoração? Não ache graça, senhora Ferreira. Propriedade intelectual é um assunto sério." "Tem razão", concordei. "É muito sério. Por isso trouxemos algumas evidências que gostaríamos de compartilhar com o senhor." Roberto franziu o senho. "Evidências?" Leonardo abriu seu laptop. "Senhor Almeida, antes de discutirmos as acusações contra Camila, gostaríamos que o senhor visse como sua filha a tratou durante o período de trabalho." "Não vejo relevância." "Verá", interrompeu o Dr. Mendonça. "A conduta da senhorita Valentina durante o período de trabalho é diretamente relevante para avaliar a credibilidade de suas acusações atuais." Roberto suspirou. "Muito bem. Mostrem." Leonardo começou com as fotos, uma por uma, mostrando eu fazendo tarefas que claramente não eram responsabilidade de uma organizadora de eventos profissional. "Esta é Camila servindo champanhe aos convidados", explicou Leonardo. "Esta é ela limpando algo que um convidado derrubou. Esta é ela carregando bandejas para a cozinha." A expressão de Roberto foi mudando gradualmente de impaciência para desconforto. "E agora", disse Leonardo, "o vídeo do incidente que levou à humilhação pública de Camila." Reproduzimos o vídeo. Roberto assistiu em silêncio ao convidado embriagado esbarrando em mim, a gota microscópica de champanhe, a explosão desproporcional de Valentina e ao vinho sendo jogado no meu vestido. Mas o que realmente o impactou foi o final do vídeo. Valentina se virando para uma amiga e rindo da minha humilhação. Quando o vídeo terminou, o escritório ficou em silêncio absoluto. "Senhor Almeida", disse suavemente, "sua filha não me contratou como organizadora de eventos. Ela me contratou como empregada doméstica disfarçada, e quando eu cometi um erro microscópico, ela me humilhou publicamente como entretenimento." Roberto estava visivelmente abalado. Eu não sabia." "Agora sabe",
disse Dr. Mendonça, e agora precisa decidir se quer continuar apoiando acusações falsas feitas por alguém que claramente tem motivações pessoais contra minha cliente. Mas as informações, murmurou Roberto. Que informações? Perguntei. Senhor Almeida, posso lhe mostrar meu portfólio completo? Todos os meus trabalhos anteriores? Pode ver que minha abordagem criativa é consistente há anos, muito antes de conhecer sua filha. Abri minha pasta e mostrei fotos de todos os eventos que havia organizado nos últimos 3 anos. Pequenos, com orçamentos limitados, mas todos com a mesma assinatura criativa que havia impressionado Leonardo. Veja este evento de 2 anos atrás, apontei. Mesma abordagem de experiência imersiva que usei na Tecnova. Este aqui, de 1 ano atrás, mesmo conceito de narrativa emocional. Roberto estudou as fotos em silêncio. Senhor Almeida, disse Leonardo, Camila não roubou nada de sua filha. Ela simplesmente aplicou seu talento natural em um ambiente que finalmente a valoriza. E quanto aos fornecedores? Perguntou Roberto, claramente procurando algo para se agarrar. Todos os fornecedores que uso são contatos que desenvolvi ao longo dos anos, respondi. Posso fornecer uma lista completa, com datas de quando estabeleci cada relacionamento profissional. Roberto ficou em silêncio por vários minutos, claramente processando tudo que havia visto e ouvido. Senhora Ferreira, disse finalmente. Peço desculpas. As palavras me pegaram desprevenida. Desculpas pelo comportamento da minha filha e por ter acreditado em suas acusações sem investigar adequadamente. Senti um alívio imenso, mas também algo mais complexo. Pena de um pai que estava descobrindo quem sua filha realmente era. Senhor Almeida, eu entendo. Valentina é sua filha. É natural que o senhor a defenda. Não há desculpa para o que ela fez com você, ou para as mentiras que me contou. Roberto se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Senhora Ferreira, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Por que não processou minha filha? Por assédio moral, humilhação pública. Você teria um caso sólido. A pergunta me fez pensar. Por que eu não havia processado Valentina? Porque, disse lentamente, processar ela não mudaria quem ela é. E não mudaria quem eu sou. Prefiro usar minha energia construindo algo positivo do que destruindo algo negativo. Roberto se virou para me encarar. Você é uma pessoa melhor que minha filha merece. Senhor Almeida. Não, deixe-me terminar. Ele voltou para sua mesa. Quero fazer algo para compensar o que ela fez. Não é necessário. É necessário para mim. Roberto abriu uma gaveta e tirou um cartão de visitas. Este é o contato de Helena Carvalho, diretora de eventos da Fundação Esperança. Eles organizam o maior gala beneficente do Rio de Janeiro todo ano. Reconheci o nome. Helena havia estado no casamento de Valentina, uma das mulheres que me olharam com desdém. Vou ligar para ela hoje mesmo, recomendando os serviços da Santos em Associados. Especificamente recomendando você. Senhor Almeida, isso não é necessário. É o mínimo que posso fazer. Ele se levantou. E senhora Ferreira? Sim? Se minha filha tentar prejudicá-la novamente de qualquer forma, quero que me ligue imediatamente. Não vou tolerar mais esse comportamento. Quando saímos do escritório de Roberto Almeida, eu ainda estava processando tudo o que havia acontecido. Em 1 hora, havia passado de acusada a recomendada. Como se sente? Perguntou Leonardo no elevador. Aliviada, mas também triste. Triste? Por Roberto. Deve ser terrível descobrir que sua filha é capaz de tanta crueldade. Leonardo sorriu. Você realmente é uma pessoa especial, Camila. Por quê? Porque mesmo depois de tudo que Valentina fez, você ainda consegue sentir compaixão. Quando chegamos ao escritório, a equipe inteira estava esperando. Patrícia, Marcos, Ana, Roberto, Carla, todos queriam saber como havia sido a reunião. Bem, disse Leonardo, acho que podemos dizer que Camila está oficialmente livre de todas as acusações.
Os aplausos e abraços que se seguiram me fizeram perceber algo importante. Eu havia encontrado mais que um emprego na Santos em Associados. Havia encontrado uma família profissional que realmente se importava comigo. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, refleti sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Havia começado como vítima da crueldade de Valentina e terminado mais forte, mais confiante e cercada de pessoas que me valorizavam. Meu celular tocou, uma mensagem de um número desconhecido. Camila, aqui é Helena Carvalho. Roberto Almeida me passou seu contato. Gostaria de marcar uma reunião para discutir o Gala da Esperança deste ano. Ouvi coisas maravilhosas sobre seu trabalho. Sorri guardando o celular. Valentina havia tentado me destruir, mas havia apenas me tornado mais forte. E agora, finalmente, eu estava pronta para mostrar ao mundo do que realmente era capaz. Que vitória incrível! Às vezes, quando enfrentamos nossos medos e lutamos pela verdade, descobrimos uma força que nem sabíamos que tínhamos. A jornada de Camila está longe de terminar. 3 meses depois do confronto com Roberto Almeida, minha vida havia mudado de formas que eu nunca poderia ter imaginado. O Gala da Esperança, que organizei para a fundação de Helena Carvalho, foi um sucesso absoluto, arrecadando R$ 2 milhões para crianças carentes. Um recorde na história do evento. Mais importante que o sucesso financeiro foi o reconhecimento profissional. A revista Eventos em Negócios me colocou na lista das 30 profissionais mais inovadoras do ano. 3 grandes empresas tentaram me contratar, oferecendo salários astronômicos. Mas eu estava feliz na Santos em Associados. Leonardo havia me promovido a diretora-geral de experiências criativas, com uma equipe própria de 5 pessoas. Tínhamos uma lista de espera de 6 meses para novos clientes. Vocês já viveram aquele momento em que percebem que toda a luta valeu a pena? Quando olham para trás e veem como cresceram? É uma sensação indescritível. Foi numa quinta-feira ensolarada que recebi a ligação que mudaria tudo novamente. Camila, aqui é Rodrigo Mendes. Há meses que não falava com o ex-marido de Valentina. Sim, ex-marido. Soube através de fofocas do mercado que eles haviam se separado apenas 2 meses após o casamento. Rodrigo, que surpresa, como está? Bem, considerando tudo. Escute, preciso falar com você. É sobre Valentina. Meu estômago se contraiu automaticamente. O que ela fez agora? Nada, ainda, mas ela está planejando algo grande. Como assim? Ela abriu uma empresa de eventos própria. Está tentando competir diretamente com você. Não pude evitar uma risada. Rodrigo, não me preocupo com competição. O mercado é grande o suficiente para todos. Camila, você não entende. Ela não quer apenas competir, ela quer te destruir. Explicar melhor? Ela está espalhando rumores sobre você, dizendo que você só conseguiu sucesso porque tem um caso com Leonardo Santos. A raiva subiu pela minha garganta como lava. Ela está fazendo o quê? E tem mais. Ela está tentando sabotar seus eventos, ligando para fornecedores, oferecendo mais dinheiro para que cancelem contratos com você. Isso é criminoso. É Valentina sendo Valentina. Mas desta vez, ela foi longe demais. Por que está me contando isso? Rodrigo suspirou. Porque me divorciei dela exatamente por causa desse tipo de comportamento e porque você não merece passar por isso de novo. Desliguei o telefone com a mente fervilhando. Valentina não havia aprendido nada. Ainda achava que podia me intimidar, me prejudicar, me destruir. Mas ela estava prestes a descobrir que eu não era mais a mesma Camila que havia chorado no banheiro de serviço da mansão dela. Bati na porta de Leonardo. Camila, que bom te ver. Como foi a reunião com o cliente da manhã? Leonardo, precisamos conversar sobre Valentina. Contei tudo que Rodrigo havia me dito. Vi a expressão de Leonardo mudar de curiosidade para preocupação, depois para raiva. Ela está espalhando rumores sobre nós? Aparentemente,
E tentando sabotar nossos fornecedores? Sim. Leonardo ficou em silêncio por alguns minutos, claramente processando a informação. Camila, disse finalmente, o que você quer fazer? Quero acabar com isso de uma vez por todas. Como? Sorri, sentindo uma determinação que não sentia há meses. Organizando o evento mais espetacular que esta cidade já viu. Explique. Valentina quer competir comigo? Perfeito. Vamos dar a ela uma competição que ela nunca vai esquecer. Passei os próximos dias desenvolvendo um plano. Não ia apenas responder aos ataques de Valentina, ia mostrar a diferença entre uma profissional real e uma amadora vingativa. A oportunidade perfeita surgiu quando Marina da Tecnova me ligou. Camila, tenho uma proposta interessante para você. Estou ouvindo. Queremos organizar um evento de lançamento da nossa nova plataforma. Algo grande que marque nossa entrada definitiva no mercado nacional. Que tipo de evento? Algo que nunca foi feito antes. Queremos impressionar não apenas clientes, mas toda a indústria de tecnologia. Orçamento? R$ 500 mil. Meu coração acelerou. R$ 500 mil. Exatamente o mesmo orçamento do casamento de Valentina. Marina, aceito, mas tenho uma condição. Qual? Quero que este evento seja aberto ao público. Quero que toda a indústria de eventos do Rio de Janeiro veja o que é possível quando se tem visão, criatividade e profissionalismo. Perfeito. É exatamente o que queremos. Passei as próximas 3 semanas trabalhando no projeto mais ambicioso da minha carreira. Não seria apenas um evento. Seria uma experiência transformadora que mostraria o futuro da tecnologia de forma acessível e emocionante. O conceito era simples, mas revolucionário. O futuro é agora. Transformaríamos o Museu do Amanhã em uma jornada interativa, através das possibilidades da inteligência artificial. 5 estações diferentes, cada uma representando uma área da vida humana que seria transformada pela IA. Saúde, educação, trabalho, entretenimento e relacionamentos. Os convidados não seriam apenas espectadores, seriam participantes ativos, experimentando tecnologias que pareciam saídas de filmes de ficção científica. A estação de saúde permitiria que os convidados fizessem diagnósticos médicos usando IA. A de educação mostraria como a aprendizagem personalizada poderia revolucionar a educação. A de trabalho demonstraria como humanos e IA poderiam colaborar de forma produtiva. Mas a estação que eu estava mais orgulhosa era a de relacionamentos, mostrando como a tecnologia poderia aproximar pessoas, não afastá-las. Camila, disse Leonardo quando apresentei o projeto final. Isso é genial. Obrigada, mas há mais uma coisa. O quê? Quero convidar Valentina pessoalmente. Leonardo me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Por quê? Porque quero que ela veja a diferença entre destruir e criar, entre competir com ódio e competir com excelência. Camila, isso pode ser perigoso. Leonardo, confia em mim. Sei o que estou fazendo. No dia do evento, cheguei ao Museu do Amanhã às 6 da manhã. A transformação do espaço havia levado uma semana inteira, mas o resultado era espetacular. Parecia que havíamos criado um portal para o futuro. Às 7 da noite, quando os primeiros convidados começaram a chegar, eu estava nervosa, mas confiante. Havia trabalhado em cada detalhe, antecipado cada possível problema, coordenado com dezenas de fornecedores e técnicos. A reação foi imediata e impressionante. Executivos de grandes empresas, jornalistas especializados, influenciadores digitais, todos ficaram fascinados com as demonstrações interativas. Isso é o futuro dos eventos, ouvi um CEO comentar com outro. Não é apenas entretenimento, é educação experiencial. Foi às 8h30 que vi Valentina chegando. Ela estava impecável, como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Menos arrogância, mais curiosidade. Ela caminhou pelas estações.
observando tudo com atenção. Não tentou me provocar, não fez comentários sarcásticos. Apenas observou. Foi na estação de relacionamentos que ela finalmente se aproximou de mim. Camila, Valentina, obrigada por vir. Este evento é impressionante. Obrigada. Ficamos em silêncio por alguns momentos, observando os convidados interagindo com as tecnologias. Camila, disse Valentina finalmente, posso falar com você? Privadamente? Hesitei, depois assenti. Fomos para uma área mais reservada do museu. Eu quero me desculpar, disse ela, suas palavras saindo com dificuldade. Desculpar? Pelo que fiz no meu casamento, pelos rumores que espalhei, por tudo. Olhei para ela, procurando sinais de manipulação, mas vi apenas cansaço. Por que agora? Porque vendo este evento, vendo o que você conseguiu construir, percebi que desperdicei minha energia tentando te destruir quando poderia ter usado essa energia para me construir. Valentina. Não, deixe-me terminar. Ela respirou fundo. Você tinha razão naquele dia. Eu te tratei como menos que humana e fiz isso porque tinha inveja. Inveja da sua criatividade, da sua paixão, da forma como você se importa genuinamente com o trabalho que faz. Lágrimas brilharam em seus olhos. Eu nunca tive isso, nunca me importei realmente com nada além de aparências. Senti uma mistura de surpresa e compaixão. Valentina, não é tarde demais para mudar, não é? Não, se você realmente quer. Ela assentiu lentamente. Quero. E Camila? Sim. Você é uma profissional extraordinária e uma pessoa ainda melhor. Quando Valentina se afastou, senti como se um peso que eu nem sabia que estava carregando tivesse sido retirado dos meus ombros. O evento foi um sucesso absoluto. Marina, da Tecnova, fechou 15 novos contratos naquela noite. A Santos em Associados recebeu 20 propostas de novos clientes. E eu recebi 3 ofertas para palestrar em conferências internacionais sobre inovação em eventos. Mas o que mais me marcou foi a mensagem que recebi no dia seguinte, de um número que eu reconheci como sendo de Valentina. Camila, obrigada por me mostrar que é possível competir com classe. Fechei minha empresa de eventos. Vou estudar design de interiores. Algo que sempre me interessou, mas nunca tive coragem de tentar. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Você merece. Enquanto lia a mensagem, sentada na minha mesa na Santos em Associados, cercada pela equipe que havia se tornado minha família profissional, refleti sobre a jornada incrível que havia vivido. Havia começado como uma freelancer desesperada, disposta a aceitar qualquer humilhação por dinheiro. Havia sido quebrada, humilhada, quase destruída, mas havia me levantado, havia lutado, havia provado meu valor não através de vingança ou ódio, mas através de excelência e integridade. Leonardo apareceu na minha mesa com 2 cafés e um sorriso. Como se sente, diretora-geral? Como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. E qual é esse lugar? Olhei ao redor do escritório para a equipe trabalhando, para os projetos espalhados pelas mesas, para o futuro brilhante que se abria diante de nós. Aqui, disse simplesmente, criando experiências que importam, trabalhando com pessoas que me valorizam, sendo exatamente quem sempre soube que poderia ser. Leonardo sorriu. Bem-vinda ao seu final feliz, Camila Ferreira. Não, corrigi sorrindo de volta. Bem-vinda ao meu novo começo. E assim termina a jornada incrível de Camila. De humilhada a triunfante, ela provou que nossa verdadeira força vem de dentro e que, às vezes, nossos maiores desafios nos levam às nossas maiores vitórias. Que história inspiradora! Deixem nos comentários qual momento mais os emocionou. E lembrem-se, vocês também são capazes de superar qualquer obstáculo.